Muito bem, galera. Então agora a gente vai tratar um pouquinho da dinâmica do movimento circular, beleza? Para começarmos, ver o seguinte. Dinâmica do movimento circular é a aplicação das leis de Isaac Newton, primeira, segunda e terceira lei, vocês já viram, tá? Está aí na sua playlist. A aplicação das leis de Newton, tá, ao movimento circular, principalmente a segunda lei. Então quando a gente fala primeira lei, princípio da inércia, tá certo, então se deixar de ter forças ou se a resultante for igual a zero, o corpo sai pela tangente, vai embora pela tangente, né? A segunda lei já fala o seguinte, tendo uma aceleração, essa aceleração está diretamente relacionada à resultante de forças que provocou essa aceleração. E é isso que nós vamos trabalhar aqui. Poxa, tem acelerações, né? Para fazer curva tem que ter centrípeta, tem que ter aceleração centrípeta. Cuidado, não vai confundir, vai chamar de centrífuga, ok? Para fazer curva tem que existir aceleração centrípeta, perfeito? E aí eu tenho, olha lá, o cara fazendo uma curva em movimento uniforme. Movimento curvilíneo uniforme, fazendo uma curva com o valor da velocidade constante, ok? Então, tá lá, vai fazer a curva, né? O valor da velocidade não muda, perfeito, o módulo da velocidade é constante, mas para realizar a curva tem que ter uma aceleração para o centro, uma aceleração centrípeta. Essa aceleração para o centro, né, ou essa aceleração centrípeta é sempre perpendicular à velocidade. Tudo bem? Guardar essa ideia? A aceleração centrípeta é sempre perpendicular à velocidade. Então quer dizer que se eu estiver andando reto e quiser fazer uma curva, para eu fazer a curva, então vai surgir uma aceleração perpendicular. Sim, aceleração centrípeta, uma aceleração voltada para o centro da curva. Agora, eu posso fazer uma curva aumentando a velocidade. Movimento curvilíneo acelerado. Mas para isso, então, eu vou fazer o quê? Fazer curva significa aplicar uma aceleração centrípeta. Para eu fazer curva tem que ter aceleração centrípeta. Mas e para eu acelerar? Tem que pisar no acelerador. Então, olha lá, uma aceleração para o centro para fazer a curva. E pisar no acelerador, fazer uma aceleração tangencial. Então vou ter duas acelerações, uma para o centro que provoca a curva e uma tangencial, ou seja, tangente à velocidade, que provoca o aumento da velocidade. Legal? Essas duas acelerações. Mas eu quero fazer uma curva freando. Então, olha só, para eu fazer a curva freando, estou fazendo curva. Para eu fazer curva, então, uma aceleração para o centro. Ok? Mas eu quero frear, pisar no freio. Para frear, você tem que ter uma aceleração contra a velocidade. Então, lá, aceleração tangencial contrária à velocidade. Ok? Dessa forma, moçada, a gente tem aí o conjunto de acelerações. Nesse caso, então, aqui eu vou ter duas acelerações. O que eu falo, então, que existe aqui uma aceleração gama, aceleração resultante. Aqui é a mesma coisa, eu tenho uma aceleração gama, uma aceleração resultante. E olha que legal, o gama sempre vai estar entre a tangente e o centro. Nunca vai ter uma aceleração para fora da curva, senão ensejaria o cara falar em aceleração centrífuga. Tá? Não existe aceleração centrífuga, né? O que existe é uma aceleração centrípeta e uma aceleração tangencial. Essa aceleração resultante sempre vai estar para dentro da curva, tá ok? A soma vetorial sempre levando a aceleração para dentro da curva. E nesse caso aqui, Reinaldo, que não tem a aceleração tangencial, essa aceleração é a própria aceleração resultante, né? Então você fala assim, no movimento curvilíneo uniforme, que é o que nós vamos analisar, só tem aceleração centrípeta, perfeito? E legal, nesse sentido, quer dizer, se só tem essa aceleração, olha que bonitinho, essa aceleração vai ser a aceleração que vai estar na equação da segunda lei de Newton. Então, a aceleração aqui vai ser uma aceleração, que eu vou chamá-la de aceleração centrípeta, Czinho aqui, ó. Essa aceleração centrípeta vezes a massa vai me proporcionar uma resultante centrípeta, tá? Uma resultante de forças na direção do centro. Legal? Tá? E existem alguns casos que nós podemos trabalhar aqui. Vamos trabalhar esses casos? Vamos ver comigo aqui, moçada. Quais casos nós podemos trabalhar envolvendo
essa resultante centrípeta. Vamos ver? Olha só, primeiro caso que eu vou colocar para vocês, tá? É o caso de um pêndulo. Olha, pêndulo. Pêndulo simples. Então, é um pêndulo, tá lá, corpinho pendurado, que vai oscilar, tá ok? E oscilando, ele vai passar pelo ponto mais baixo aqui da trajetória, que bonitinho. Ao passar pelo ponto mais baixo da trajetória, ele tem velocidade. Tá aqui, ó, ele tem uma velocidade aqui. Certo? Tem velocidade. Está fazendo curva, né? Está fazendo curva. E fazendo curva, então, vai ter uma aceleração. Lembra que a gente falou? Para fazer curva tem que ter uma aceleração para o centro. Aonde que é o centro desse movimento? O centro desse movimento é aqui, esse pontinho. Quer dizer que o próprio fio representa o raio. Ó. O próprio fio aqui vai ser o raio da trajetória. Opa, então uma aceleração apontando para o centro. Olha lá. Aceleração apontando para o centro. A aceleração centrípeta. Bonitinho? Beleza? Daí, então, a gente poder dizer, ora, resultante centrípeta é igual a massa vezes a aceleração centrípeta. Olha que legal. E aqui eu vou deixar uma dica bem legal para vocês, tá? Qual que é a dica? Qual que é a dica? A dica é a seguinte, moçada. Quando a gente fala em resultante, a gente pode pensar que resultante é o quê? São as forças que atuam, forças que ajudam o movimento e forças que atrapalham o movimento, tá? E a grande dica aqui é a força que ajuda o movimento é a força que está no sentido da aceleração. Opa! Isso já ajuda bastante, porque aqui nessa equação lá eu vou colocar as forças que interferem no movimento. Que forças interfeririam ali no movimento? Capau? Quais as forças? Vamos ver aqui, ó. Esse corpo tem uma força-peso. Esse corpo é puxado para baixo aqui pela Terra. A Terra puxa esse corpo para o centro dela. Está aqui o peso. Mas por que esse corpo não cai, né? O que faz com que esse corpo não caia? Ele não cai porque ele está sujeito aqui, que o fio está puxando ele para cima. Ó. Existe aqui uma força de tração. Certo? Então tem uma tração puxando o corpo para cima e um peso puxando o corpo para baixo. Ah, então a hora que eu for aqui trabalhar a resultante, opa, tem duas forças atuando ali. Qual é a força que ajuda o movimento e qual a força que atrapalha o movimento? Opa, a força que ajuda o movimento, dica, né? A força que ajuda o movimento é a força que está no sentido da aceleração. Então lá, eu vou colocar aqui tração, que ajuda, menos o peso que atrapalha. Isso igual a massa vezes a aceleração centrípeta. Opa, então, simplificando aqui a equação, né? Posso dizer assim, simplesmente para vocês, ó. Tração, vou identificar com a letra T, né? Peso, identificar com a letra P. Isso igual a M, massa, e a aceleração centrípeta. Olha, eu posso usar a equação V ao quadrado dividido pelo raio, ou eu posso usar a equação ômega ao quadrado vezes R, tá? Depende dos dados. Ah, eu tenho a velocidade? Beleza, tenho a velocidade, uso a velocidade. E o raio? Qual que é o raio? O raio vai ser o comprimento do fio. Show? Beleza? Então essa é uma possibilidade que a gente pode trabalhar com a dinâmica do movimento circular, tá? Posso colocar mais uma para vocês? Olha que legal, tá? Feito isso aqui, opa, qual que é a próxima situação que eu posso desenvolver aqui com vocês? É o globo da morte. Lembra do globo da morte? Já viram isso? Já foram em circo? Já viram o globo da morte no circo? Opa, tá lá, o corpo tá girando, ok? Tem aqui o motoqueiro, tá ok? Faz de conta que isso aqui é uma moto, o motoqueiro tá ali. Opa, nesse caso, tem forças atuando sobre esse corpo? Ó, nós temos aqui o peso da moto com o motoqueiro, certo? Peso. Mas eu não vou falar em tração, não tem um fio ligando ali, mas eu tenho uma outra força, uma força que não deixa esse corpo afundar ali ou entrar no globo da morte, não entrar no metal, nas paredes do globo da morte. Qual é essa força? Força normal.
Muito bem. Isso em termos de forças. Agora, essa moto está se movendo aqui, ó, tem uma velocidade. Né? Existe uma velocidade. Certo? E para continuar girando ali, para fazer o movimento circular, temos a aceleração centrípeta. Quanta seta, Pica-Pau, legal. E aí, você fala assim, ó, resultante centrípeta, massa vezes aceleração centrípeta. Qual força que ajuda? Lembra da dica? Qual força que ajuda? A força que está no sentido da aceleração, olha lá. Então a força que ajuda é a normal. Qual é a força que atrapalha? Força contra a aceleração, olha lá. Peso. Isso igual a massa que multiplica velocidade ao quadrado dividido pelo raio, ou ômega ao quadrado vezes o raio. Ok? Mas a grande sacada, a grande pegada, ou a grande pegadinha é quando o cara te pergunta, quando o corpo está aqui em cima, ó, por que a moto continua o movimento quando ela está passando lá por cima? Por que ela não cai? Não cai porque tem velocidade. É a mesma explicação de por que a Lua não cai na Terra. Por que a Lua não cai na Terra? Porque tem velocidade. Por que o astronauta em órbita não cai na Terra? Porque tem velocidade. Ah, beleza? Se aumentar a velocidade, escapa da Terra. Se diminuir a velocidade, cai na Terra. Então tem que ter uma velocidade exata. E dá para calcular? Opa, vamos calcular. Mas antes disso, olha que legal. Esse corpo é puxado pela Terra. Então tá aqui, ó, peso. Ok? Mas também não entra na superfície. Só que a superfície está em cima agora. Então a normal, olha lá, não deixa ele entrar. Normal, tá aqui, ó. Nossa, as duas forças são para baixo agora, tanto a normal quanto o peso. E esse corpo está girando. Então esse corpo tem movimento, tem uma velocidade aqui, ó. Uma velocidade. Perfeito, tá? Para onde? Tá? Então coloquei ali, ó, forças, coloquei a velocidade e a aceleração para o centro, ó, aceleração centrípeta, aceleração para o centro. Então, resultante centrípeta é igual a massa vezes aceleração centrípeta. Lembrando da dica, quem ajuda, né? Quem está no sentido da aceleração. Ué, as duas estão. Então, vou colocar aqui, ó, peso está no sentido da aceleração, então o peso ajuda. Normal também está no sentido da aceleração, então também ajuda. Tem alguém contrário? Não tem, então não vou colocar nada atrapalhando aqui. Nenhuma força atrapalhando. Isso igual a m vezes a aceleração centrípeta. Ah, perfeito. Então você fala assim, posso escrever simplesmente o quê? P mais N igual a m vezes aceleração centrípeta, v ao quadrado sobre raio, ou no lugar de v ao quadrado sobre raio, eu poderia colocar o quê? Ômega ao quadrado vezes r. Tá bom? Ah, mas que mais, Pica-Pau? Ora, a pergunta que geralmente é feita é qual é a menor velocidade para ele conseguir fazer a curva? Então lá, cálculo dessa mínima velocidade, cálculo da mínima velocidade. Qual é a menor velocidade para ele realizar a curva? Então, cálculo da mínima velocidade para realizar a curva. E aí? Tá? Se diminuir demais a velocidade, ele cai. Se aumentar a velocidade, não tem problema, ele vai fazer a curva, mas ele tem que ter uma velocidade mínima para fazer essa curva. E se ele diminuir demais a velocidade, ele cai. Então, o limiar é quando a normal tende a zero. Então, a mínima velocidade acontece quando? Essa mínima velocidade acontece quando a normal tende a zero. Quando a normal tende a zero. E a normal tender a zero, então você fala assim, poxa, ao substituir aqui na equação, você fala assim, dá para calcular dizendo o quê? Então vai ficar P, vamos colocar as mesmas coisas que a gente utilizou, ó, P mais N. Ah, mas você falou para normal igual a zero, então P mais N com normal tendendo a zero. Isso igual a M vezes V ao quadrado dividido pelo raio.
Tá, vamos trocar mais algumas letras? Ó, peso. Peso é m vezes g. Isso é igual a m vezes v ao quadrado dividido pelo raio. Cadê normal? Normal tende a zero. Ó. Nessa situação, a mínima velocidade, quando a normal tende a zero. Então ela desapareceu, ficou só o peso, mg. Opa, a massa do corpo é a mesma que a dos dois lados. A massa aqui e a massa aqui. Certo? Opa, passando o r para o outro lado. Então fica g vezes r, que é igual a v ao quadrado. Então eu tenho que a velocidade pode ser medida como sendo a raiz quadrada de r vezes g. Tá, ok? Então, você fala assim, é uma decorebinha. Sim, tá? Ora, quero calcular a velocidade mínima para fazer a curva, raiz de gr, ou raiz de rg. Tá ok? E dessa forma, a gente consegue calcular a menor velocidade para conseguir realizar uma curva. Show? Beleza? Há outros casos? Sim, vou explorar no próximo vídeo com vocês. Até já!